I am a sinner, you're blameless, Lord. My sins against you can't be ignored. They will be punished, I know they must. Your law demands it, for you are just. If you would count everything that I've done wrong, who could stand? But there's forgiveness with you, God. Have mercy on me, have mercy on me. A broken... A questão para nós hoje é: por que os anjos não se arrependem? Por que do número enorme de anjos caídos, nenhum anjo jamais se arrependeu? Nós temos perdido a visão em nossos dias de que a graça concede não apenas salvação, mas ela concede arrependimento. Ela não concede apenas perdão, mas ela concede o próprio arrependimento. O apóstolo Paulo diz em Romanos 7, verso 13, assim: logo, tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Como é importante enxergar a excessiva malignidade do pecado na criatura, não é? Nada é mais salutar do que enxergar a excessiva malignidade do pecado. E por isso essa verdade deve ser lembrada, ainda mais numa época como a nossa, em que isso tem sido esquecido. Em Gênesis 3:1 nos mostra que Deus fez, todas as suas criaturas foram criadas perfeitas, com a perfeição necessária para viver para a sua glória. Todos os seres criados, de tal maneira que não se pode achar neles nenhuma falha da qual eles pudessem reclamar ou usar como justificativa para qualquer ato contra o Criador ou qualquer ato que não glorifique a Deus. No entanto, dois seres do ápice da criação de Deus, seres morais, pecaram contra Deus e perderam a sua condição e a sua posição original. Os homens e os anjos e os homens. Aqui em Judas 1:6 é dito assim a respeito dos anjos que perderam o seu principado. E os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. É o que aconteceu com esses anjos caídos. E em Adão, todos nós, homens, caímos também. Em Adão, todos nós pecamos. Ele é o cabeça federal, é o representante de toda a humanidade. É o que Gênesis 3 diz. E o apóstolo Paulo, em Romanos 5:12, ele diz assim: por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos pecaram em Adão. Toda a humanidade caiu. Agora, quando os anjos caíram, Deus os deixou irrecuperáveis. Deus não poupou, Deus não teve misericórdia com os anjos que caíram. 2 Pedro 2:4 diz assim: pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Foi a atitude de Deus para com o pecado de todos os anjos, o que deixa claro que Deus não deve oportunidade a nenhuma criatura caída. Deus não deve salvação a nenhum ser criado. Deus não deve nada aos homens a não ser justiça. E se Deus resolvesse não salvar ninguém, mas exercesse a sua justiça sobre todos os anjos e sobre todos os homens,
ele estaria sendo justo e nenhum dos seus atributos estaria sendo violado. Nem seu amor, nem sua bondade. Deus é soberano na manifestação da sua graça. Nós não podemos dizer, como alguns, anjos e homens são diferentes, porque os anjos, isso seria atribuir alguma imperfeição ao homem pela qual justificasse a sua queda. Não. Deus criou homens perfeitos, anjos perfeitos. E o seu pecado merece a punição eterna. Nós precisamos enxergar a excessiva malignidade do pecado, como o pecado rouba a glória de Deus, para a qual anjos e homens e todas as coisas foram criados. Então, deve ficar claro que o arrependimento é um dom da graça dado em Cristo Jesus aos eleitos de Deus. Não é uma dívida, nem uma obrigação. Como Deus não concedeu aos anjos esse dom, eles não se arrependem. Eles não podem se arrepender. E é inútil nós falarmos que os anjos poderiam exercer o seu livre-arbítrio e por causa disso poderiam se arrepender verdadeiramente. Eles são como os homens, eles são escravos da sua própria natureza caída. E a sua natureza caída não pode ser uma desculpa, porque ela já é fruto do juízo de Deus sobre o pecado. Sem a ação soberana de Deus, providenciando salvação e arrependimento, nenhuma criatura foge da sua própria natureza. Ele sempre age segundo a sua própria natureza, e a sua natureza é consequência do pecado, já é o justo juízo de Deus sobre o pecado. E se levantar contra isso já mostra a rebelião do pecado no coração do homem. E como Jesus, como mediador, não tomou sobre si o pecado de anjo nenhum, então ele também não concede, porque só pela cruz isso é concedido, arrependimento para o coração que vence essa natureza caída. Portanto, eles não podem se arrepender, não porque alguém peça. Não é porque eles querem se arrepender e não podem. Porque alguém diz, vocês não podem se arrepender. Ninguém pede. A sua própria natureza caída e depravada é inimiga de Deus. Como Paulo diz em Romanos 8, a mente natural é inimizade contra Deus, é inimiga de Deus. Então ela não pode ver em Deus beleza, não pode ver beleza na sua santidade, não pode ter sentimentos amáveis para com Deus, não pode sentir o peso do que é viver para o seu desprazer, só pode viver em seu egoísmo voltado para si mesmo. E só pode pensar em Deus nesses termos. Então, como os homens caídos não são livres da sua natureza, os anjos caídos também não são. E sem uma obra soberana de Deus que vença isso, eles sempre vão escolher os anjos caídos segundo a sua própria natureza. E é o que eles têm feito. Todo arrependimento, perdão, são dons de Deus. Tanto perdão quanto arrependimento, que Deus concede soberanamente em Cristo. E Ele não concedeu isso aos incontáveis anjos que pecaram. Deus simplesmente exerceu a sua justiça. Então o argumento que Deus tem que fazer algo, que Ele está obrigado, porque Ele, se não fizer, então Ele não é amor, por exemplo, é um argumento fútil. Ele não exerceu a sua misericórdia sobre nenhum anjo. E esse argumento não pode ser levantado. Por quê? Porque Ele não está obrigado a salvar ninguém. Ele deve justiça. E Ele exerce justiça em todas as criaturas caídas. E quando Ele não exerce misericórdia, a criatura caída segue o curso do pecado. Segue o curso da sua própria natureza. Todos os anjos, então, estão perdidos, porque Deus não exerceu misericórdia e não concedeu graça em Cristo
para eles. E no entanto Deus continua sendo justo, santo, bom, amor, porque não é exercer isso, não é uma obrigação para determinar esses atributos que são atributos eternos de Deus. Então o apóstolo Paulo diz em Romanos 9,15: pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão, porque essa é a definição própria do que é ter misericórdia. Quando nós falamos em ser obrigado, nós estamos falando de justiça. Nós já escapamos do próprio sentido da palavra misericórdia. Deus não proveu arrependimento, perdão e salvação para os anjos. É o que Hebreus, capítulo 2, verso 16 diz: pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Aos descendentes de Abraão segundo a graça. Essa é a verdade a respeito de Deus, a respeito da condição dos anjos, dos homens, do caráter de Deus. Aprove Deus ter misericórdia e benevolência somente segundo o beneplácito da sua vontade, exercendo a sua soberania. E se assim ele desejasse, ele poderia agir com os homens como fez com os anjos, não salvando ninguém, exercendo simplesmente a sua justiça. Mas o que é dito para nós em Efésios 1:11? Ele exerce sua graça e misericórdia para a sua própria glória. Mas como? A Bíblia diz: nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Sabe? Não há no homem nenhuma retidão ou esperança em si mesmo, como não havia e não há nos anjos. Toda a questão está, por exemplo, como Paulo coloca em Efésios 2, 12 e 13. Naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiro quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue do Cordeiro. Sem a ação soberana do Espírito Santo, a criatura caída segue o seu curso, como os anjos. O homem jamais se convence do seu próprio pecado, da sua própria vilania, da sua própria maldade, da bondade infinita de Deus, da beleza da sua santidade, de como ele deve ser honrado, de como a santidade é algo completamente cheio de gozo e prazer, e não o pecado. E por que não? Porque o pecado escraviza e mantém o homem no engano de que ele é livre. E mesmo na igreja isso tem sido tão proclamado. Jesus, quando proclamou o oposto, também foi odiado. Em João 8,34 ele disse: respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ele não é senhor do pecado, não é ele que governa, que deixa ou não o pecado. Ele é escravo do pecado. Mas o pecado convence o homem não só de que ele é livre, e nisso está a sua excessiva malignidade. Ele convence o homem de que ele está vivo, quando ele está morto. Então Efésios 2:1 diz: e vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados. Se Deus não libertar o homem, não quebrar isso, ele segue nessa escravidão, se achando vivo, se achando livre, e ele não pode fazer nada por si mesmo, como os anjos caídos não podem. Então Hebreus 2,16 diz: pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Sabe? Ter uma visão clara da profundidade, da excessiva malignidade do pecado é essencial, sabe? Para a gente ter uma visão do caráter de Deus, da queda humana, da excessiva malignidade do pecado. Mas isso tem sido perdido em nossos dias, porque nós seguimos a filosofia e não o claro ensino bíblico. A visão bíblica da queda na igreja de nossos dias é rejeitada por muitos. E ao fazermos isso, nós perdemos todo o ponto. E eu ousaria dizer que
todas as heresias, de alguma maneira, estão relacionadas a uma visão defeituosa da profundidade da queda do homem. Nós precisamos ver o pecado como realmente ele é, a sua excessiva malignidade, quão totalmente mal é cada pecado e como cada pecado merece a punição eterna e as consequências devastadoras que o pecado gera na criatura caída. Só isso nos leva e nos levará a admirar de maneira inigualável a rica e livre graça de Deus. A livre e soberana graça de Deus nos levará de fato a enxergar aquilo que nos foi concedido em Cristo, a grandiosidade da misericórdia e da graça concedida. Não só o perdão, mas o próprio arrependimento, a regeneração, o querer o efetuar, o desejo de uma vida santa, uma nova mente, novos afetos, novo gosto. Então nós veremos de maneira clara, por exemplo, que a lei de Deus é justa, perfeita e boa quando condena o homem, quando condena os anjos, quando essa condenação é eterna, que não há nenhuma mácula na justiça que condena eternamente, que um só pecado é digno da punição eterna, por causa do ser infinito contra o qual os pecados são cometidos. Nos mostra a impossibilidade de Deus não odiar o pecado, não se irar contra o pecado e não punir o pecado da maneira justa, ou seja, eternamente. A visão correta da malignidade do pecado, sua vileza infinita, não é? A destruição que ele causa, nos levará a odiar o pecado por tudo aquilo que ele é. E é isso, operando isso, que o Espírito Santo gera em nós o verdadeiro arrependimento, a profundidade do arrependimento que só Deus gera no coração do homem quando regenera, nos levando a ver que a justiça de Deus que condena o homem é boa e santa, não é uma mácula. Isso nos faz servir a Deus, vendo quão grande, quão livre, quão imenso é o amor que exerceu graça sobre as nossas vidas e nos fazendo ver a negridão, a vileza completa do pecado, que nos faz admirar a beleza infinita da sua santidade. Essa é a razão pela qual nenhum anjo jamais se arrependeu, ou jamais vai se arrepender, ou porque nenhum homem jamais se arrependerá sem a ação soberana do Espírito sobre as suas vidas. E como Deus não deve nada a nenhuma criatura caída, que nós possamos celebrar a misericórdia de Deus, pregar o Evangelho, esperando que Ele conceda arrependimento e perdão para a glória do seu nome. Amém. I am a sinner, you're blameless, Lord. My sins against you can't be ignored. They will be punished, I know they must. Your law demands it, for you are just. If you would count everything that I've done wrong, who could stand? But there's forgiveness with you, God.